Bom, para esse último painel, seria importante fazer um pouquinho o resgate dessa riqueza que está sendo apresentado até o presente. Nós temos que entender essa visão holística daquilo que nós estamos falando, inovação. O que é inovação? É uma coisa difícil da gente entender ou aquilo que nós podemos praticar? É aquilo que nós podemos praticar e várias empresas já estão demonstrando que têm capacidade de fazê-lo. Como que pode chegar até a inovação tecnológica? Quer dizer, a busca de um valor social e econômico. Você pode utilizar utilizando o seu processo. Você tem que ter uma metodologia, mas essa metodologia ela tem que ser sistêmica, ela não é tão simples quanto algo linear, mas isso pode ser abordado como já foi feito várias apresentações e vários segmentos que já foram, várias palavras-chave que foram colocadas referente à inovação tecnológica. Inicialmente, nós temos que a inovação ela tem que fazer parte da estratégia corporativa. Se isso não for componente da estratégia corporativa, dificilmente ela poderá ocorrer. A partir daí, pode-se lembrar do funil no qual nós iniciamos com a geração de ideias. Gerando ideias, nós podemos colocar cada tipo de ideia num tipo de caixinha que a gente pode chamar o tipo de inovação que nós desejamos atuar. Seja ela inovação incremental, a disruptiva ou radical, ou novos modelos de negócios ou os novos negócios. Aí nós vamos pôr nossos esforços dentro de cada uma dessas caixinhas, tendo uma meta, um resultado, mirando um resultado final que nós queremos. A partir desse momento, nós estamos começando com uma interação com o meio externo, interno, externo, in-out. É aquilo que estão mostrando aí as diversas formas de interação e mais conhecida como a Open Innovation. Depois disso daí, nós entramos na etapa efetivamente de desenvolvimento, que é aquilo que anteriormente deu origem à inovação tecnológica, então, desenvolvimento de novos produtos. Nesse momento, entra componentes, atores importantes, como o pessoal de marketing. Entrou o pessoal de marketing, também nós temos que lembrar outro componente importante, que é a infraestrutura que tem que existir para que isso seja viável. E mais ainda, os indicadores de desempenho ou as métricas necessárias para se acompanhar cada uma dessas etapas. Mas temos que lembrar que tudo isso tem os atores principais, quer dizer, tem o cliente, o foco no valor social e econômico, mas nós temos as pessoas, que são elas que determinam, elas que fazem a inovação, elas que são criativas e elas que fazem o desenvolvimento. Agora, as pessoas, elas devem ser organizadas de alguma forma. E essa é uma grande orquestra, que a gente diz uma orquestra sistêmica, que ela precisa ter um grande condutor. Quem é esse grande condutor? Esse grande condutor é o líder. Se não existir uma liderança forte, não existe inovação. Então, esse é o tema que nós vamos abordar nesse painel número 3. O tema é o papel da liderança na inovação. E, para tanto, nós vamos chamar os palestrantes desse painel. Eu chamaria o Léo Bruno, da Fundação Dom Cabral, o Carlos Eugênio, da Fiat, e o Alípio Ferreira, do Sempre Petrobras. Eu pediria para que subisse aqui no palco, para que a gente dê início às palestras. Por favor. Eu pediria então já para o Léo Bruno, da Fundação Dom Cabral, que possa se dirigir aqui ao púlpito para iniciar a sua palestra. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Pelo jeito, perdemos um bom contingente aí nesses 15 minutos do Zero Mano. Eu sou o Léo Bruno, da Fundação Dom Cabral. Sou lá professor e pesquisador, atuo em duas áreas lá, que é a área de comportamento organizacional e ciência e tecnologia. E esse trabalho que vou apresentar para vocês é um trabalho ainda parcial e ele mexe exatamente com essas duas áreas. Primeiramente, eu gostaria, aproveitando que a gente participa lá na Unesco de um comitê que organiza anualmente o chamado Fórum Global de Liderança em algum ponto do planeta. O ano passado foi na Rússia, esse ano aqui será em Istambul, na Turquia.
eu queria conceituar para vocês o que nós entendemos por liderança lá na Unesco. E, na sequência, vou fazer uma pequena análise crítica de liderança sobre o assunto liderança, para daí entrar no detalhamento da pesquisa que eu gostaria de apresentar a vocês. Então, liderança para nós lá na Unesco é um processo de influência, vírgula, levando ao desenvolvimento humano e, consequentemente, social, ponto. Se você não faz esse complemento na frase, muito artista aí, vivo ou morto, pode ser confundido com líder, quando foi tão somente um grande influenciador. Temos aí na história exemplos, né, fidedignos de grandes influenciadores, tipo o Sr. Hitler, o Sr. Stalin, o Sr. Mao Tse-tung, mas em hipótese alguma para nós na Unesco seriam considerados líderes, porque o líder ele não mata nem destrói, ele supera continuamente obstáculos e desafios ao longo do tempo, junto com suas equipes e objetivando o alcance de objetivos comuns. Então, com essa definição como pano de fundo, eu peço licença para fazer uma pequena reflexão crítica sobre o assunto liderança antes de começar, e até para vocês poderem entender o foco da pesquisa. Eu gostaria de começar essa análise crítica vindo do geral para o particular, sem tomar muito o nosso tempo aqui. Mas falando então, vamos falar de planeta, rapidamente, nações e aí, finalmente falar de organizações e o tema que é a inovação. A tese que eu vou defender aqui é que liderança é um artigo de luxo no planeta há milênios. E isso vai ter influências em cima do nosso processo inovativo nas várias organizações, qualquer que seja a natureza delas. Vamos falar um pouco de planeta. Todo mundo sabe que nós estamos atingindo aí quase 7 bilhões de viventes no planeta neste exato momento. O que talvez poucos saibam, e nós temos alguns dados lá na Unesco para dar a cobertura que eu vou falar aqui, é que 2/3 desta população, neste exato momento que nós estamos aqui nesta agradável prosa, não estão nem no mercado de trabalho e nem no mercado de consumo. Pelo contrário, neste exato momento estão ganhando menos que $2 por dia ou passando fome ou morrendo. Aí faz a definição inicial de liderança, vem a célebre pergunta, né? Como diz o Iacocca no seu último livro, cadê os líderes, né? Cadê os líderes? Só para fechar essa parte planetária, 2% da população economicamente ativa do planeta abocanham 50% do produto mundial bruto. Isso não é coisa de líder, né? Porque parecer-nos-ia uma leve inequidade. Falando agora de nações, todo mundo conhece aquele famoso Índice de Desenvolvimento Humano que a ONU levanta aí de tempos em tempos. Todo mundo sabe que esse índice é baseado em 3 pilares, né? Saúde, educação e distribuição de renda. E todo mundo também sabe que 0 é o inferno na Terra e 1, que é o extremo superior, seria o paraíso na Terra. 0 está mais para a Serra Leoa e 1 está mais para Noruega e países nórdicos em geral. O que pouca gente sabe, talvez, é que 0,80 ou menos não é um bom número. E a má notícia é que 70% dos países mensurados, que são em torno de 200 países, 70% deles estão com esse IDH igual ou menor do que 0,80. Inclusive, a gloriosa pátria amada Brasil atingiu em 2005 0,80. Na nossa pré-clara América Latina, falando de países maiores, apenas 3 dos chamados grandes países latinos estão com um índice levemente acima de 0,80. Os hermanos argentinos, Chile e México, para falar nos maiores. Já dizia o velho Seib, né, que a pior doença que pode se ter num país é a miséria. E miséria graça em praticamente todos os países do mundo, não sair muito longe, no próprio grande Belo Horizonte, a gente vai enxergar isso em qualquer grande cidade. Vamos falar agora um pouco de organizações, né?
Como é que fica a liderança nas organizações? E aí entra a pesquisa, que privilegiou um tema dentro dos vários pesquisados nessa pesquisa, nesse trabalho aí de investigação, que é valores pessoais, perfil de valores pessoais que as pessoas, e particularmente no caso os executivos, abraçam. Valores pessoais não podem ser confundidos com valores corporativos. Valores corporativos são aqueles que a gente põe nas paredes de nossas organizações, junto com visão, missão, tem os valores corporativos. Existem dois lá que nós nunca esquecemos, qualquer que seja a denominação que você dê, mas não escapa desses dois. Ética, seremos éticos em tudo aquilo que fizermos, e gente, nosso principal patrimônio. Depois de eu mostrar para vocês aqui os valores pessoais abraçados pela grande maioria dos presidentes mundiais das maiores empresas do planeta, vocês vão ver na prática como é que ficam esses valores. Ok. Resumidamente, essa pesquisa que está ainda em parcial, nós não terminamos a pesquisa ainda, nós estamos fazendo essa pesquisa juntamente com a Anglia Ruskin University, lá de Cambridge, no Reino Unido. Mas ela, por enquanto, nós temos 30 organizações, envolvendo aí 60 respondentes, executivos de empresas que têm pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro do rol de suas atividades. O número será maior ao término da pesquisa. Nós investigamos, portanto, valores pessoais, que é a microcultura da organização. Depois nós verificamos a mesocultura, através da investigação de 9 traços culturais, de um modelo que nós adotamos aí para a pesquisa. E depois nós verificamos como as organizações estão se desempenhando em termos de gestão da inovação, utilizando um modelo que leva em conta o processo de escuta do mercado e os facilitadores internos da organização. Todo modelo, pessoal, é reducionista. Quem cria modelos procura separar o pouco vital do muito trivial. Se fizer isso direito, o modelo pega. Caso contrário, ele não pega. Mas se ele pega, tem duas vantagens para a empresa, para organizações em geral. Você vai ter uma linguagem comum, compartilhada, e vai poder fazer algumas quantificações. Obviamente, nós não estamos falando aqui de física quântica, né? De 4K depois da vírgula. Mas você tem uma ideia da ordem de grandeza das coisas, o que pode ajudar bastante na definição de projetos prioritários. Então, as perguntas de pesquisa desse estudo são: qual é o perfil de valores pessoais dos executivos pesquisados? Qual é o equilíbrio desses valores pessoais? Qual é o perfil cultural dessas organizações? Qual é o índice de adequação cultural das mesmas? Tudo isso para verificar impacto finalmente na inovação. Nós também estamos verificando se existe uma relação entre o equilíbrio de valores pessoais e o índice de adequação cultural das empresas e, finalmente, se existe relação entre esse equilíbrio de valores pessoais e o índice de inovação de valor da organização, bem como o índice de adequação cultural e esse índice de inovação de valor. Então, eu vou agora falar de alguns conceitos, abordando o que está envolvido na pesquisa, para nós podermos entender depois os resultados. Tem um cidadão chamado Springer, né, que está aqui embaixo. Todo mundo sabe que existem dezenas e dezenas de valores pessoais, né? Mas esse Springer postulou 6 que têm a ver com a vida organizacional. Quais são eles? Ele deu apelidos a esses valores pessoais. O primeiro ele apelidou de valor teórico, que são pessoas com interesse pela descoberta da verdade, empíricas, críticas e racionais. É o risco de todos nós aí que temos formação em ciências exatas, por exemplo, e outras ciências não exatas, mas que levam muito a raciocínios lógicos. Em essência, esse valor teórico tem a ver com aquele cérebro esquerdo, já mencionado antes, que é o lógico e racional. E neste mundo positivista no qual nós fomos criados, vocês vão perceber que existe uma grande influência do cérebro esquerdo na nossa forma de ser e agir. O segundo valor, ele deu o apelido de religioso, que não tem nada a ver com religião, né? São pessoas preocupadas com a criação do que consideram elevado, pensam grande, né? Tendo em mente o todo, a interdependência das partes,
Valor dominante é união e coesão, e tem orientação mística, que também não tem nada a ver com religião, é facilidade de fazer pensamento abstrato. Tá? Em essência, isso aí tem a ver com a quinta disciplina do Peter Senge, que é a visão sistêmica, enxergar o todo, as partes e suas interdependências. O terceiro ele apelidou de valor estético. Pessoas com interesse principal na parte artística da vida, valorizam forma, harmonia, simetria, detalhes. Pensamento não racional, isso aí tem a ver com o cérebro direito, né? O não racional, o intuitivo, o relacional, enfim, coisas que têm a ver com criatividade e, consequentemente, é a nossa chance em inovação, em parte, depende muito desse valor. O quarto, ele chamou de valor social, que são executivos que têm amor pelas outras pessoas, se preocupam com a qualidade de vida e desenvolvimento pessoal e profissional das mesmas, né? São cordiais, empáticos, né? Se põem na posição dos outros e disponíveis. Em essência, significa que essas pessoas que valorizam esse valor, quando tomam decisões, se preocupam com suas decisões, sobre o impacto delas sobre as pessoas, dentro e fora da organização. Depois, o seguinte, penúltimo, né, ele apelidou de valor econômico, que são pessoas orientadas para o que é útil, para o uso econômico de recursos e acúmulo tangível de riqueza, que entrou no mundo com a ética protestante, estereótipo da pessoa de negócio. E, por fim, ele apelidou de valor político aquela tendência das pessoas a cuidar da sua própria carreira, ter poder, querer influenciar os outros durante toda a vida. Pois bem, no ano da graça de 1965, construíram um inventário de valores pessoais e rodaram esse inventário no triângulo Boston, Nova York, Chicago, envolvendo 800 presidentes, Chief Executive Officers, de empresas localizadas nessas três cidades. Portanto, apenas americanos nesse primeiro levantamento há 50 anos atrás. Então, como era de se esperar, o que foi encontrado? Predominância do valor econômico, que tem a ver com custo, benefício e resultados sobre os demais. Esse tipo de inventário, quanto mais você pontua num valor, menos chance de pontuar você tem nos demais. Então, o que nós estamos vendo aí é que predominou na cabeça desses 800 executivos o econômico, empatados em segundo lugar foram os valores teórico, lógica e razão e o político, minha carreira, eu com poder e eu influenciando os outros. Depois veio, na sequência, o religioso, que é a visão sistêmica. Em penúltimo, veio o estético, que tem a ver com criatividade e inovação. Em último, veio gente. Ou seja, quando uma criatura dessa tomava decisões, a primeira preocupação dela era com custo, benefício e resultados. Em segunda instância, minha carreira, eu influenciando os outros e eu com poder. Em terceiro, e junto com isso, lógica e razão. Olha como eu raciocino dentro, né, duas premissas e uma conclusão. Depois veio o valor, a visão sistêmica. E em penúltimo, eu preocupado com criatividade e inovação. Em último, eu preocupado com gente ao tomar decisões. Existe uma forma de se computar o que a gente chama de equilíbrio de valores pessoais. Esse levantamento tinha, cada escala dessa vai de 0 a 80, a média é 40. Então, quando você pontua no intervalo central, que nesse caso é de 39 a 41, você está com o valor na zona de equilíbrio. Observando-se esse levantamento, nota-se que apenas o valor religioso, ou seja, a visão sistêmica, estava entre 39 e 41 pontos, estava, portanto, na zona de equilíbrio. Os outros 5 não. Logo, o equilíbrio de valores pessoais é 1 na zona de equilíbrio, dividido por 6 vezes 100 dá 17%, em torno de 20% em seu equilíbrio de valores pessoais na média desses 800 executivos. A boa notícia é que, se você segregar desses 800, os 300 das empresas que sistematicamente eram mais bem sucedidas em termos de resultados finais e forma como eles eram atingidos, vocês vão encontrar pelo menos 3 a 4 dos valores com pontuação na zona central. Então, o que se conhece hoje é o seguinte: quando você tem
mais do que 3 na zona central, você tende a ser um executivo que entrega seus 2 pedaços para a organização, seu lado gestor e seu lado líder. E a empresa precisa dessas duas partes, né? Bem, vocês vão dizer, bem, isso daí foi em 65, como estaríamos hoje, 50 anos depois? O pessoal da área de comportamento humano é persistente, né? Continuaram a pesquisar esses valores e aumentaram o tamanho de amostra, envolvendo o planeta todo, coreano do sul, japonês, chinês, taiwanês, finlandês, americano, brasileiro, argentino, canadense, inglês, francês, alemão, etc. O que nós encontramos? Uma piora. Hoje está pior, porque agora o equilíbrio de valores pessoais caiu para 0. Nesse novo instrumento, caiu fora aquele valor religioso, visão sistêmica, porque começou a causar polêmica. Alguns achavam que aquilo se aprende dentro da empresa e, portanto, não seria um valor pessoal. E ficamos com esses 5 aí, que são considerados valores que você aprende ao longo da sua formação, pessoal. Vai entrando em você ao longo da tua formação. O que a gente observa agora é que a escala vai de 0 a 24, a média 12, o intervalo central passou a ser de 11 a 13. E observando esses 5 valores, nota-se que nenhum deles está no intervalo central. E continuamos com o mesmo perfil anterior. Não mudou absolutamente nada em 50 anos. Privilegia-se inicialmente o valor econômico, custo, benefícios e resultados, empatados em segundo, minha carreira, eu com poder, eu influenciando os outros, razão, lógica e razão, e penúltimo, criatividade e inovação, e em último, gente. Você percebe isso daqui ao longo de toda a vida das organizações, particularmente nas crises. Nas crises você percebe que as decisões são tomadas em função do valor econômico, obviamente, às vezes até questão de sobrevivência. Só que às vezes a sede ao pote, que se vai ao pote do valor econômico é tal que se cria um problema econômico, né? Quando você manda embora, por exemplo, milhares de funcionários e de repente o seu cliente fala, olha, eu não vou crescer mais 14% ao ano, só vou crescer 8%, aí você tem que contratar outra vez antes de 4 meses, você fez uma estupidez econômico-financeira, que era melhor ter deixado em casa de férias, pelas leis trabalhistas brasileiras. Você jogou dinheiro pelo ladrão. E é isso que muita empresa fez de outubro para cá e agora está recontratando. Pois bem, aí vocês podem me perguntar, por que isso permanece imutável por tanto tempo? Então, existem pelo menos 3 razões para essa imutabilidade. A primeira é que valores são axiomáticos. Você tende a aceitá-los sem demonstração, consciente ou inconscientemente. Quando você tem uma experiência e alguém te fala, olha, montar uma batedeira de bolo com 11 pessoas é uma idiotice. Se você montar com 3, ampliando o ciclo de curto para longo, saindo dos tempos modernos de Charlie Chaplin, você vai perceber que você tinha 5 pessoas sobrando que você pode usar em outras atividades. Aí então você se convence que montar em 11 é uma estupidez. Opinião, você pode mudar com uma outra opinião se você tiver uma boa argumentação. Crenças e valores pessoais já começa a ficar mais complicado. É difícil você mudar valores pessoais. Se alguma escola de negócio falar para você que vai te treinar para mudar seus valores pessoais, desconfie dessa promessa, que é muito difícil. Você pode, no máximo, tomar consciência de quem é você e ficar atento para não cair na sua própria armadilha, né? Exemplo de que valores, às vezes, você os tem inconscientemente. Eu fui executivo até 4 anos e meio atrás, de grandes multinacionais, chegando inclusive à vice-presidência de um mamute aí, muito conhecido no planeta, e nós tínhamos situações do tipo, numa delas éramos 60 executivos entre gestores nível médio, sêniores, diretores, vice-presidente e presidente. Um belo dia nós percebemos que entre os 60 nós tínhamos 2 mulheres, historicamente, era uma, duas, nunca passou de 2. Nobres representantes afros, 0, nunca tínhamos tido nenhum, né? Aí você perguntava para os indivíduos, né? Você percebeu que nós não temos aqui sexo feminino, não temos afros? Aí o cara, que horror!
mamãe sempre me disse que eu não podia discriminar nem sexo, nem cor da pele, nem religião. Quer dizer, a turma, às vezes, não tem nem consciência disso. O segundo motivo da imutabilidade é o ambiente no qual um presidente desses vive. Estou falando aí dos 2.000 maiores mamutes do planeta, né? E como exemplo eu cito as reuniões de conselho, que participei de muitas, quer seja como réu, quer seja como membro, né, do conselho. Quais são as 3 grandes prioridades de uma reunião de conselho de um mamute desses, pessoal? Eu vou recapitular para vocês. A primeira, resultados. A segunda, resultados. E a terceira, resultados. O resto, se der, deu. Então, o que você acha que ele vai privilegiar naqueles 5 valores? A sobrevivência dele está em jogo. Ele ganha mais de $1,5 milhão por ano. Por baixo. Então, ele vai sempre se preocupar com custo-benefício e resultados. Ele é induzido a isso, mesmo que isso seja uma armadilha para a organização. E, finalmente, o terceiro e mais insidioso dos motivos é o processo sucessório. Como é que você seleciona o funil aqui? Como é que você seleciona um novo vice-presidente ou um novo presidente desses grandes mamutes? Primeiro, eles contratam um headhunter carésimo, né? Corner Ferry, por exemplo, que tem aqui em São Paulo uma filial, que vai cobrar 1/12 do rendimento total desta criatura ao longo de um ano. Custa caro. Aí eles vão te oferecer 6 finalistas. Quantas mulheres vocês acham que, em média, nós temos nessas 6 finalistas? Eventualmente, uma. E se o dono da vaga não for preconceituoso, ela leva, porque para cidadã estar entre os 6 finalistas, ela é fera. Mas, como normalmente, consciente ou inconscientemente, eles discriminam, ela está fora. Sobrarão 5 pseudo-machos. Quem vai ser o escolhido? A imagem e semelhança dele, ou dela. Não se esqueça que ele ou ela se considera um vencedor, né? Um vencedor. E aí você perpetua aquele perfil que é um tiro no pé das organizações do século XXI, cuja principal demanda é inovação, que depende do cérebro direito e de gente, que são as últimas prioridades na cabeça dessa turma, em média. A boa notícia é que as empresas que são longevas, né, e que têm uma administração mais iluminada, elas têm na cúpula pessoas que têm pelo menos 3 daqueles 5 valores na pontuação da zona média, lá intermediária. Ok, feito esse preâmbulo, o que nós encontramos nos 60 executivos parcialmente envolvidos aí na pesquisa? Felizmente, a cabeça deles não é idêntica à dos presidentes mundiais, porque eles não são presidentes, né? Eles são da área de inovação, de pesquisa, de desenvolvimento, coisa do gênero. Mas, de qualquer forma, o valor estético foi o menor, o menos pontuado. Aqui, quase metade dessas 30 empresas por hora pesquisadas tem a ver com P&D. Má notícia, né? Má notícia. Valor teórico muito alto, por lógica e razão, né? Nosso sistema educacional até hoje é bastante positivista, que privilegia lógica e razão, né? Eles têm mais preocupações com o social do que os presidentes, e em penúltimo está lá o valor político, que é a sua própria carreira, coisa do gênero. Mas o econômico está em segundo lugar, que é o custo-benefício e resultados. O equilíbrio de valores pessoais dessa turma deu 2 em 5 dentro da zona central de pontuação. Foi o político, que deu 11, e o social, que deu 13. Então, lembra que a zona ia de 11 a 13, que a média dessa escala é 12. Tá? 20% é o perfil típico de um gestor, e não de um gestor líder. Qual é a consequência, pessoal, de nós termos esse perfil? É que você vira um especialista em jogos de ganha-perde, que com o passar do tempo viram perde-perde. Ao passo que, se você tiver pelo menos 3 desses valores na zona central, você tende a ser um gestor líder e especialista em jogos de ganha-ganha, onde todos ganham e ganham mais. Cultura organizacional, nós usamos um modelo que abrange 9 traços, né? Eu não vou detalhar todos aqui, mas concentração de poder, o próprio nome diz, paternalismo,
você protegendo pessoas, né? Personalismo, você fazendo uma administração em prol de você mesmo e não da empresa, né? Formalismo é não cumprir o que está escrito, nem mudar o que está escrito, contrariando a ISO 9001, né? Impunidade, não cumpre, não há sanções. Se você concentra poder, você gera postura espectador nos liderados. Se você é personalista, você gera lealdade pessoal no sistema informal e postura de evitar conflito, ninguém quer trombar com você. O único desses 9 aqui que é interessante para a empresa é a flexibilidade, que não é jeitinho, é você saber lidar com as vicissitudes do dia a dia de forma adequada. O que nós fizemos? Mensuramos e tiramos a média daquelas 30 empresas. A interpretação aqui é a seguinte: pontuação entre 1 e 2 é baixa predominância, entre 2 e 3, moderada predominância, entre 3 e 4, alta predominância. Só interessa flexibilidade com alta predominância. Os demais seria interessante estar abaixo de 2. Então, o índice de adequação cultural é quantos estão comportados em cima do total pesquisado. Então, nós temos 7 em 9 com pontuações adequadas, 2 não, né? E adivinha quais são os 2? Concentração de poder. Isso não tem nada a ver com inovação? E pasmem vocês, das empresas pesquisadas, onde mais predominou concentração de poder foi nas empresas de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Eu decido, né? Vocês ouvem. E essa postura você pode observar até quando você faz visita e troca figurinha em grupo com eles lá, só um fala, os outros ouvem. E personalismo é a pessoa trabalhar para ele, não para a empresa. Para finalizar, esse modelo aqui, de desenvolvimento da inovação de valor, que nós criamos na Dom Cabral, ele tem duas grandes variáveis. Os facilitadores internos, tirados daquele TID, que é um guru aí da inovação, estratégia para a inovação, processos de desenvolvimento da inovação, a organização, sua cultura, etc., para que a gestão de inovação seja frutífera, parcerias ou interações e processo de aprendizagem. Isso aqui gera uma variável que a gente chama de capacitadores ou facilitadores. E o outro lado é aquilo que vocês viram. Vamos ouvir o mercado? Então, qual é o teu processo de escuta desse mercado? E aqui está o ciclo de Kotler, né? Isso aqui é uma bricolagem, né? TID mais Kotler deu esse modelo aí. Entender o que o mercado quer, criar produtos e serviços e outras coisas em cima do que o mercado queira, ganhar clientes rentáveis e retê-los, né? Você gera aqui, através da resposta, usando o método Delphos, de um instrumento que você vai buscar consenso, primeiro responde sozinho, depois dá a cadeirada para chegar num consenso, em grupo, né, o grupo relevante. O outro aqui é a mesma coisa, responde um instrumento sozinho e depois discute num grupo para perseguir o consenso. Ambos geram, não vou entrar no detalhe, uma variável C e outra P. O produto dessas duas variáveis dá o Value Innovation Index. Tudo está relativizado porque esse modelo é para líderes, né? Jogando isso na forma gráfica, você tem aqui o processo de escuta e aqui facilitadores internos. Você tem 3 alternativas. Você é um mamute que não se mexe, né? Não sabe ouvir o mercado e não tem facilitadores internos, ou você está em transição, ou você é uma empresa pioneira, inclusive aquela que sabe desafiar a curva de valor do seu segmento. Nesse exemplo aqui, você pega a empresa I, por exemplo, ela atingiu 80%, 90% do possível em processo de escuta e 80% do possível em facilitadores. O produto dá 0,72, ou seja, essa área delimitada por I é 72% da área total. Isso significa que você tem lição de casa para fazer. Você vai fazer uma análise de gaps, aqui aquelas dimensões do Kotler estão divididas em 3x3 aqui, que cada uma mensura uma daquelas 4 coisas, né? Onde você tem maiores gaps, você tem projetos para conduzir, prioridades para trabalhar. No caso dessas empresas pesquisadas, a maior carência é no próprio processo interno de desenvolvimento, tá? E o C de facilitador do 0,46, entre 46% do possível. E no caso de processo de escuta, o maior problema dessas empresas é ganhar clientes rentáveis, tá? E deu um processo de escuta de 60% do possível. Fazendo o cálculo do índice deles, atingiram 30% da área global do modelo gráfico, a parte gráfica do modelo. Bom, para concluir, chegamos então, só para informar, a boa notícia é que existe uma relação, isso aí não é causa e efeito, né? Existe um indício que pessoas equilibradas tendem a gerar uma organização com cultura adequada. Existe uma relação também positiva entre a cultura e o Value Innovation Index, o índice de inovação de valor, e existe
uma correlação linear positiva entre a cultura e a inovação de valor, e entre o equilíbrio de valores pessoais e a inovação de valor. E 0,73 ou mais é moderada alta para alta relação, ok? Então, a mensagem é essa: inovação é uma coisa importantíssima para todos nós, qualquer que seja a organização, mas existe muito campo a ser trabalhado, particularmente em termos de cultura das organizações e particularmente a mentalidade das pessoas que fazem a gestão dessas organizações. Ok? Obrigado aí pela atenção.